A paz do Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, participando desse estudo maravilhoso. Quero convidar vocês que estejam sempre nos seguindo, estejam sempre curtindo a página no Facebook e estejam assistindo os nossos vídeos no YouTube. Todas essas mídias sociais têm como nome IAP Adamantina. Vocês possam estar ajudando, divulgando e falando para os seus familiares e para as pessoas próximas a vocês. Vocês estejam sempre conosco. Nós vamos dar início a mais um estudo nessa manhã, estudo de número 5, um só corpo, vários membros. Antes de nós iniciarmos, nós vamos estar fazendo uma oração. Eu peço que você, daí de onde você está, esteja orando ao Senhor para Ele dar-nos entendimento, para que nós possamos entender um pouco da palavra do Senhor. Fechamos os nossos olhos e oremos. Deus de maravilha, Senhor de poder e de glória, nós estamos aqui, ó Pai, nessa manhã, pedindo, ó meu Deus, que o Senhor, ó Pai, nos instrua, ó Pai, acerca do seu estudo, do estudo da palavra do Senhor. E nós pedimos, ó meu Deus, que o Senhor ajude as pessoas que estão vendo, ó meu Pai, esse estudo, a compreender a importância da palavra do Senhor e a importância do estudo. Nessa manhã, eu peço, ó meu Deus, que o Senhor coloca, ó meu Pai, do Espírito Santo no meu coração, para que não fale eu, ó meu Deus, mas que fale o Teu Espírito, ó Pai, com base no estudo, que nós possamos trabalhar juntamente nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te engrandecemos, ó Pai. Muito obrigado, amém e amém. Irmãos, nós vamos trabalhar estudo de número 5, um só corpo e vários membros. Nós temos como texto base o texto que está em 1 Coríntios 12, versículo 12, que diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós vamos ver um pouco sobre a unidade e também sobre a variedade de membros que compõem o corpo de Cristo. Nós vamos fazer de tudo para compreender que nós somos um único corpo nessa manhã. Nós temos como objetivo entender que a diversidade presente na igreja não é um obstáculo, mas o meio pelo qual se efetiva a verdadeira unidade cristã. Nós vamos ver como nós devemos agir e nos comportar mediante a tanta diversidade. Quando você entra dentro de um templo hoje, é comum você ver pessoas de diferente nacionalidade, de diferentes culturas e também de diferentes aspectos, diferente meio social. E nós, cristãos que nascemos nesses tempos, nós devemos saber nos acostumar e também, além de tudo isso, fazer de tudo para vivermos o amor para com essas pessoas, assim como é o objetivo dessa lição. Ela vai nos mostrar como nós devemos estar nos portando mediante a tanta diversidade que temos nos nossos dias. Nós temos aqui, acerca dessa lição, um só corpo e vários membros, que uma introdução que diz assim: em uma sociedade marcada pela intolerância, intransigência e preconceito, será que as pessoas de idades, etnias, cultura, gostos e preferências pessoais tão diferentes poderiam conviver unidas em uma comunidade marcada pela aceitação e pelo acolhimento? A resposta, irmão, é sim. Nós sabemos que a sociedade em si está aí com uma grande diversidade e que nós devemos estar atentos a essas diversidades e temos de estar com os braços abertos para acolher a todos esses que parecem ser diferentes, mas que na verdade são todos iguais a nós e temos, de certa forma, nós temos um objetivo idêntico, igual, um objetivo que é de agradar ao nosso Senhor, de fazer o melhor para o nosso Senhor, porque nós fazemos parte do corpo, então nós devemos desenvolver coisas que vai ser de benfeitoria para o nosso corpo. Então,
há uma diferença entre um e outro, e isso é comum, e nós devemos aceitar, porque essas diferenças é o que faz com que o corpo ele continue a trabalhar. É isso que faz com que o corpo continue vivo, as diferenças. Cada um faz um papel, cada um faz uma função para que a glória de Deus apareça. Então, dentro da igreja, dentro das nossas comunidades, quando nós vemos que há pessoas diferentes, que nós possamos começar a aprender que também Cristo, ele quer uma igreja mesmo com diferenças, com pessoas de diferentes aspectos e pessoas de diferente etnia, entre outras coisas. Nós devemos saber que Cristo, ele faz com que ele nos une. Nós devemos de estar aceitando as pessoas como elas são e depois, posteriormente, nós vamos ver que Cristo ele vai trabalhando no coração da pessoa e ele vai moldando para aquilo que ela precisa realizar dentro da obra dele, dentro da casa dele. Nós vamos dar continuidade ainda, nós vamos ver que nesse estudo nos operamos em entender como a unidade cristã, longe de ser impedida pelas diferenças pessoais, é na verdade possibilitada somente pela diversidade presente na igreja. Veremos como uma comunidade marcada pela diversidade consiste no ideal de Jesus para a igreja e como cultivar a unidade cristã considerando as diferenças existentes entre os membros. Nós sempre ouvimos, bastante pregações fazendo comparação que a igreja ela é o corpo de Cristo e que esse corpo ela tem bastante funções diferenciadas, E nós nessa manhã vamos ver que essas funções diferenciadas, essas diferenças que existem, também é uma diferença do qual o nosso Senhor ele já sabia que ia existir e que existe, mas ele não quer que haja separação entre um e outro. Pelo contrário, ele quer uma união, porque a partir da hora que o nosso Senhor Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, a partir da hora que ele ressuscita, nós sabemos que as coisas mudam, não há mais separação entre gentios e judeus. Pelo contrário, nós sabemos que o nosso Senhor, ele uniu, nós sabemos que o véu do templo se rasga, e nós sabemos que as separações também que haviam entre os povos, ela já não existe mais, porque há um que nos une, que é o nosso Senhor Jesus. Nós vamos estar analisando o ideal da diversidade, do qual vai falar nessa lição. Nós sabemos que há um objetivo de ter essa diversidade. Nós sabemos que não é por um acaso. Pelo contrário, se fosse todos iguais, o que ia acontecer? Acabaria que outras pessoas ia ficar sem uma função. Porque se nós todos fôssemos pregadores, cadê as pessoas que iam ajudar no louvor? Cadê as pessoas que iam fazer outras coisas na casa do Senhor? Mas agora nós vamos dar uma olhada e nós vamos ver como que é importante essa diversidade. Cada pessoa fazendo uma função no corpo de Cristo. Desde o início do seu ministério, Jesus já apontava para a comunidade de pessoas em união, a despeito de suas diferenças pessoais. A começar pela escolha de um grupo de pessoas tão diferentes, umas das outras, como é o caso dos 12 apóstolos. Jesus demonstrou que a diversidade era bem-vinda em sua comunidade. Quando nós analisamos a escolha desses apóstolos, nós vamos ver que cada um era de diferentes regiões, de cada um era de diferentes credos antes de aceitar o nosso Senhor e começar a viver em comunhão com o nosso Senhor. Nós sabemos que havia nessas escolhas até perseguidores. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele fez escolhas de pessoas para estar próximo a ele, pessoas que eram bem diferentes, porque ele sabia que a igreja tinha de ser dessa forma, tinha de ser uma igreja diversificada, onde havia diversidade de pessoas mesmo, e é isso que ele está querendo para os nossos dias, é isso que ele está tentando nos ensinar, que assim como os discípulos dentro
do meio dos discípulos dele havia pessoas diferentes umas das outras. Quando nós analisamos, o texto de Lucas 6, de 12 a 16, nós percebemos que ele escolheu aqueles 12, mas que eram um diferente do outro. Por quê? Ele sabia que não era necessário ser todos iguais, porque cada um tinha uma obra. Um tinha que anunciar, o outro tinha que escrever, o outro tinha que ajudar juntamente com ele na obra do Senhor. E assim foi. Há uma diversidade mesmo na escolha desde os seus discípulos. Então nós vemos que Jesus aprova essa diversidade, porque ele mesmo escolheu pessoas diversas para estar juntamente dele, para estar próximo a ele, fazendo com que o reino de Deus fosse propagado através dessas pessoas. Nós vamos ler que eram homens de classes sociais diferentes, profissões distintas, que traziam bagagens familiares e políticas diversas, ou seja, havia essa distinção. A despeito de suas diferenças, todos deveriam viver em unidade. Esse era o ideal de Jesus para a sua comunidade. Unidade na diversidade. Que nós possamos viver assim nos nossos dias. Unidade na diversidade. Mesmo sabendo que há diferenças políticas, mesmo sabendo que há uma bagagem familiar diferente, nós sabemos que todos os tipos de pessoa são bem-vindas na casa do Senhor e cada pessoa ela é importante para realizar a obra que o Senhor tem para realizar nos nossos tempos. Nós vamos ver que, segundo a carta aos Efésios, foi na cruz do Calvário que Jesus tornou o seu ideal de unidade possível entre pessoas diferentes, conforme vimos em nosso primeiro estudo da série. Nós vimos que havia diferença entre judeus e gentios, mas nós vimos que havia até uma separação dentro do templo, mas só que Cristo, com todo poder e glória, ele veio, ele morreu e ressuscitou para que essas diferenças fossem quebradas, para que aquele muro que separava uns e outros dentro da casa do Senhor fosse quebrado. E que nessa manhã nós possamos aprender que não deve ter separação entre os membros dentro da igreja, que não deve ter separação dentro da igreja. Todos são de extrema importância para a obra de Cristo, todos são de extrema importância para a glória e a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver também que foi no madeiro, o Filho de Deus de ambos os povos, judeus e não judeus, fez-se reconciliando os dois, em um só corpo, sua igreja, que está descrita em Efésios 2,14. Então nós vimos, como já citei há pouco, que o nosso Senhor, ele uniu essa igreja, ele também depois, posteriormente, através de Paulo, ele vai orientar a igreja que tinha em Efésios para que fôssemos todos unidos, para que não fizesse separação. E também nos nossos dias ele está nos orientando para que nós possamos estar lidando, sabendo lidar e também aceitando as diferenças que há dentro do templo, as coisas que podem acontecer mesmo com quem realiza a obra do Senhor. Vamos todos nós estarmos atentos para que nós não façamos diferença de... Não façamos diferença entre uma pessoa e outra, que nós não façamos acepções de pessoas, mas pelo contrário, nós possamos entender que Cristo, ele veio para que nós pudéssemos estar unidos, juntos, sabendo aceitar as diferenças uns dos outros, mas vivendo por um único objetivo. Pode haver diferença entre os aspectos citados há pouco, mas tem um único aspecto que tem que ser iguais, que é unidos na palavra do Senhor. Nós devemos de crer no mesmo objetivo. Nós temos que crer igualmente naquilo que o Senhor ele deixou para nós. Isso é muito importante. A obra de Cristo na cruz iguala todos os homens como pecadores e salvos pela graça, possibilitando a união da igreja a despeito da diversidade de seus membros. Que nós possamos estar cada vez mais unidos, porque nós sabemos que foi pela graça que o nosso Senhor, ele nos uniu, ele igualou a todos os povos. Não há mais diferença entre judeus, nem gregos, nem gentios. Todos nós, como um único povo,
nós temos essa diversidade, porém nós somos unidos para a glória de Cristo. E nós vamos ver que a igreja primitiva nos mostra na prática essa unidade na diversidade. As cartas do Novo Testamento demonstram a diversidade entre os membros da igreja cristã. Eram judeus e gentios, homens e mulheres, senhores e servos. Se você quiser acompanhar e ver e comprovar também isso, você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas 3:28 e você vai ver que existia essa diferença, mas que era uma diferença agradável e é bem-vinda, e existe e vai existir sempre essa diferença dentro do reino do nosso Senhor. Também nós vamos ver que eram pessoas de classes sociais diferentes. Nós vamos ver no livro de Tiago 2:6, 1 Timóteo 6, de 17 ao 19, que eram pessoas de classes sociais diferentes. Ou seja, assim como nos nossos dias, na igreja do passado já existia pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, idades diferentes, pensamentos talvez políticos diferentes, entre outras coisas. Nós vamos ver também que de faixas etárias distintas, em Tito 2, de 2 a 6, em estágio de maturidade diferente. Às vezes, irmãos, você já está há muito tempo na igreja, você consegue enxergar de alguma outra forma. E a obra de Cristo às vezes vai trazer pessoas que estão se achegando agora. E às vezes a pessoa que está se achegando agora, ela às vezes ainda vem com alguns costumes, vem com algumas diferenças, com algumas diversidades. E cabe às pessoas que estão já há um bom tempo poder instruir, orientar, ajudá-las a irem cada vez mais se acertando dentro da igreja, para que elas possam cada vez mais se firmar, para que elas possam cada vez mais fazer parte, ainda que com as suas diferenças, com as suas distinções, que elas possam estar cada vez mais unidas e dispostas a estar fazendo a obra do Senhor sobre a face da terra, sendo cada vez mais membro do corpo de Cristo, para que ela possa desenvolver uma função maravilhosa dentro do corpo de Cristo. A despeito dessas diversidades, todos viviam unidos. Quando nós lemos em Atos 2:42, nós vamos ver que, segundo Paulo, essa rica variedade de pessoas é usada por Deus para manifestar ao mundo o Evangelho e a graça de Cristo. Pela igreja, diz Paulo, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, Efésios 3:10. Nós vamos ver que na igreja do passado já existia essa diversidade, mas nós vamos ver que essa diversidade ela é bem-vinda. Como nós lemos e citamos os versículos, né? Vocês podem ver que é bem-vindo no reino de Cristo essa diversidade. Porque através da diversidade, um vai cooperar com o outro e vai fazer com que a obra de Cristo ela se alavanque cada vez mais, ela cresça cada vez mais e ela vai ser desenvolvida para que possa ocorrer o desfecho final do qual o nosso Senhor já sabe que irá acontecer daqui para frente. Então por isso que nós temos de estar atento. Às vezes há algumas pessoas que chegam tão diferentes na igreja, às vezes têm pensamentos diferentes, mas o Senhor quer alguma coisa delas. E nós, muitas das vezes, se nós também conseguirmos enxergar essas diferenças e aceitá-la e conseguir instruir para que essas pessoas possam se encaixar perfeitamente no corpo de Cristo, é maravilhoso, porque nós sabemos que ela vai conseguir contribuir depois, mais para frente, com alguma coisa que será importante para a igreja de Cristo. Alguma coisa que será importante para a obra de Cristo, porque nós sabemos que Cristo, Ele transforma, Ele muda, Ele sara, Ele muda o modo de pensar, o modo de viver, e é Ele quem ajuda. Então, se Ele mesmo diz que é uma diversidade bem-vinda, que nós possamos aceitar essa diversidade. Jesus, Ele ama a diversidade cultural, étnica, etária e social entre os cristãos. Essa variedade edifica a igreja e demonstra ao mundo como Deus é sábio ao conseguir unir pessoas tão diferentes umas das outras em uma mesma comunidade. A diversidade realça a beleza da igreja de Cristo e a sabedoria de Deus. Sendo assim, se Deus ama a diversidade, nós também precisamos amá-la. Uma igreja de pessoas da mesma idade, classe social, de pensamentos, gostos e estilos iguais,
está longe de ser a igreja que Jesus planejou. Irmãos, através dessa leitura da palavra da lição, né, nós podemos ver que Cristo, ele não planejou algo uniforme. Pelo contrário, ele planejou uma igreja que há diversidades mesmo. Nós vamos ver que idade, gosto, diferença, é isso que faz com que a igreja de Cristo ela se torne cada vez mais elegante. Eu acredito que dos céus ele olha e ele vê uma igreja maravilhosa quando ele vê os bebezinhos nos colos, os adultos, os senhores mais velhos, os anciões da igreja, todos unidos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu acredito que ele olha e aí ele vê uma igreja perfeita, como ele sonhou, uma igreja que vive um só corpo e que tem vários membros, um diferente do outro, mas que vivem louvando e engrandecendo o nome do Senhor, fazendo com que a obra de Deus ela se propague sobre a face da terra. Ainda sobre a lição, nós vamos passar para a segunda parte da lição, que diz assim, que é o cultivo da diversidade. Não é somente preciso entender o ideal da diversidade, mas é preciso cultivá-lo. Paulo precisou ajudar aos coríntios a lidar com a diversidade na igreja e o fez usando uma analogia. Ele comparou a igreja ao corpo humano. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós sabemos que no corpo humano nós temos uma grande variedade de membros, mas nós sabemos que cada membro ele é essencial para a manutenção da vida, para que haja a vida, cada membro tem que fazer a sua função no corpo humano. Paulo ele faz essa analogia entre o corpo humano e a igreja. E de fato a igreja ela é dessa forma. Vai ter pessoas assim que já é dela para ela estar fazendo determinada obra ali dentro do corpo de Cristo. Porque Cristo ele já sabia que ela ia fazer com excelência aquilo que ela faz. E nós devemos aceitar essas diferenças, nós devemos de abraçar essas diferenças, porque essas diferenças faz com que a igreja fique perfeita. Como aquele membro desempenha aquele papel, ela está contribuindo para o bom funcionamento da igreja. Nós vamos ver aqui, ainda dando continuidade à lição, que sendo assim, a figura do corpo é a melhor expressão da unidade na diversidade. Cada parte é diferente das demais e realiza sua função para o bem de todos, a unidade. Então nós vamos ver que nós devemos de aceitar. A palavra do Senhor nessa manhã, ela quer falar juntamente conosco que tem de haver essa diversidade e que nós devemos saber superar essas diversidades para que nós possamos viver unidos em Cristo. Ainda que seja difícil, nós devemos de estar cada vez mais nos superando, cada vez mais tentando encontrar uma forma de vivermos unidos e aceitando essas diferenças. O corpo é composto de diferentes órgãos, cada um com suas próprias funções, cada um com a sua maneira individual de trabalhar. Mas não é porque são diferentes que não haja unidade. Significa apenas que a unidade se dá precisamente por meio da diversidade e da diferença. Paulo queria ensinar com essa analogia que os diferentes dons de ministérios que causavam divisões na igreja de Corinto deveriam fomentar a unidade e comunhão entre eles, em 1 Coríntios 12, de 8 a 10 e o 28. Então, sendo assim, precisamos em primeiro lugar lutar por uma unidade que abraça a diferença, em vez de uma unidade que tente erradicá-la. Ou seja, irmãos, nós não podemos deixar que essas diversidades se acabem dentro da igreja, tentando unificar, fazendo com que a igreja seja todos os membros um parecido com o outro, uma igreja onde os membros são tudo de uma faixa etária, uma igreja onde os membros são tudo de uma posição política, uma igreja em que os membros vêm tudo já de famílias que têm aquele mesmo pensamento. Pelo contrário, nós devemos acabar com isso. Nós sabemos que é muito importante que haja pessoas de todas as diferenças dentro da igreja e cada uma é importante. Nós devemos saber que
tanto novos, tanto os mais velhos, quanto os jovens, quanto homens, quanto mulheres, são importantes para realizar a obra do Senhor na face da terra. E nós devemos de aceitar, e devemos nos agradar e nos alegrar, porque nós sabemos que essa é a vontade de Cristo também para com a igreja. A igreja também precisa compreender que deve fomentar as múltiplas formas de atuação dos membros, cantar, pregar, produzir arte, atuar com ferramentas tecnológicas, etc. Muitas são as possibilidades de atuação. Nós devemos entender que cada um, com as suas diferenças, também desempenha papéis diferentes. Nós vamos ver que é de extrema importância quando se tem pessoas que fazem coisas diferentes dentro da igreja. Às vezes um gosta de cantar, o outro gosta de pregar, o outro tem facilidade para domínio tecnológico, entre outras coisas. Então a lição do dia de hoje quer nos ensinar que todo o membro que está dentro da casa do Senhor tem uma função. Por mais que possa parecer diferente, tem uma função. E nós, todos os membros, temos que superar essas diferenças e estarmos unidos, porque essa é a vontade de Cristo. O amor de Cristo, ele nos une, como nós vamos ver mais adiante. A igreja, como um só corpo, é saudável e eficiente quando as diferentes partes realizam as suas funções em cooperação e interdependência. Ora, se múltiplos dons foram distribuídos na igreja, como está em 1 Coríntios 12, de 8 a 10 e de 28 a 31, logo cada pessoa se torna importante e fundamental. Ninguém é descartável. Cada membro depende do outro. Por isso, ninguém pode ser arrogante e desprezar o outro, nem pode se sentir desvalorizado ou com baixa autoestima. Então é assim, irmãos. Nós não devemos nos sentir também nunca com uma baixa autoestima. Às vezes você está realizando um papel dentro da casa do Senhor e às vezes você pensa que talvez dentro de você, que você talvez não está desempenhando uma função tão importante. Saiba hoje que toda a função desempenhada dentro da casa do Senhor é função importante e o Senhor se agrada muito. E você é de extrema importância para o corpo de Cristo. Você é de extrema importância para a obra de Cristo sobre a face da terra. Todos os que desempenham funções na casa do Senhor, sinta-se privilegiado. Se você faz de todo o seu coração para Cristo, você pode ter a certeza que Ele se alegra do céu de tudo aquilo que você está desempenhando, de tudo aquilo que você está fazendo na casa dEle, na casa do nosso Senhor. Cada um necessita dos dons e ministérios diferentes dos outros membros para crescer e ser edificado. Cada pessoa encontra na diversidade da igreja sua complementariedade. Quem ensina precisa ser liderado e quem lidera precisa ser ensinado. Cada dom e ministério completa o outro. Eles devem agir em interdependência na igreja e não brigar. Então nós sabemos que um depende do outro. Cada um orienta cada um. Um vai dando aí instrução para o outro dentro da igreja até nos tornarmos um corpo perfeito, um corpo que trabalha junto, um corpo que, mediante a tanta coisa que pode sofrer, mas junto, unido, vai passar, vai estar aí firme para conseguir realizar a obra de Cristo. Quando nós falamos o corpo, irmãos, nós nos referimos à igreja, porque nós sabemos que a igreja tem o corpo dela, somos nós que somos os membros, que estamos aqui, cada um fazendo uma partezinha, contribuindo para o Evangelho. Nós sabemos que a cabeça é Cristo e que Ele também, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos guia. E essa lição, ela veio falar grandemente para com a igreja. Que nós possamos nunca brigar, nunca desfazermos dos nossos irmãos por causa das diferenças, que nós possamos estar cada vez mais unidos e entendendo que nos nossos dias, irmãos, é comum haver essa grande diversidade. Há uma grande quantidade de informação, há uma grande quantidade de
pessoas que vão de um lado para o outro, porque hoje em dia é fácil pegar um avião, vai daqui, vai de lá. Então nós temos de começar a aceitar e saber que a Igreja de Cristo, ela está assim. Há pessoas de diferente nacionalidade, há pessoas de diferente pensamento, mas que nós não possamos brigar entre nós, que nós não podemos aí, de hipótese alguma, desfazer umas das outras, mas pelo contrário, vivermos para a glória de Cristo. Finalizando aqui a leitura da lição do Senhor, que diz assim: somente assim os diversos dons e as pessoas de idades, classes sociais, cultura, ideias e estilos diferentes serão atuantes e encontrarão seu espaço na igreja. Em terceiro lugar, outra maneira de cultivar diversidade na comunhão cristã é impedindo todo e qualquer preconceito. Na igreja, as diferenças devem ser aceitas. As pessoas com deficiência ou com etnias, idade, classe econômicas diferentes devem ser acolhidas, amadas, aceitas. Todo preconceito deve ser rechaçado na Igreja de Cristo. Pois bem, depois de responder as perguntas, estude as aplicações práticas do que aprendemos até aqui. Irmãos, para nós finalizarmos aqui a abordagem do nosso estudo, nós vamos ver que não pode haver um preconceito. Nós vimos que nos dias atuais houve uma onda de preconceito que foi, de certa forma, disseminada no mundo, mas que nós, cristãos, devemos agir com inteligência, agir com sabedoria, saber que não há diferença entre os membros da igreja, saber que não há diferença entre as pessoas, independente de cor, de raça, classe econômica, nós devemos nos manter unidos, firmes e fortes, saber que todas as pessoas são importantes. Nós sabemos que todos aqueles que compõem o corpo de Cristo, eles são importantes para a casa do Senhor, são importantes para que haja um bom crescimento do corpo de Cristo. Nós, irmãos, aprendemos muito com essa lição. Eu espero que você também tenha aprendido bastante, que nós devemos aceitar, entender que na igreja atual vai haver sempre pessoas de diferentes pensamentos, diferentes classes, diferente etnia, mas que nós devemos sempre estar unidos em um só corpo e entendendo que há vários membros. É claro, irmãos, que as pessoas que vão se achegar, ou as que já estão lá dentro, essas que têm as diferenças, nós sabemos que se ela estiver disposta a estar juntamente de Cristo, colaborando com a obra de Cristo, ela aos pouquinhos, Cristo vai trabalhando, Cristo vai mudando, Cristo vai dando a direção, nós podemos estar orientando, nós também, se houver alguma coisa de errado conosco, nós possamos receber orientações e nós sabemos que vai se ajustando e que logo tudo vai se encaixar, porque nós somos unidos pelo amor de Cristo, amor esse que já existia desde o princípio, como nós vimos nas lições anteriores, porque é esse amor que faz com que Pai, Filho e Espírito Santo, eles continuem unidos desde a eternidade para sempre. Nós também, como igreja, devemos estar unidos desde agora e também até a eternidade, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Irmãos, para finalizar a lição, nessa semana, nós temos um desafio. Desafio esse que eu convido você a escutar e tentar realizar durante essa próxima semana. Na lição dessa semana, refletimos sobre a beleza da diversidade. Apesar de fazermos parte de um só corpo, somos vários membros, cada um com a sua função. Cristo projetou uma comunidade de pessoas diferentes, de lugares diferentes, com educação e criação diferentes, mas unidas por meio da cruz e do Evangelho. Devemos a todo custo lutar para conseguir viver essa unidade na diversidade. Seu desafio para esta semana será o de tentar notar pessoas sem atuação na igreja e tentar motivar, incentivar e identificar áreas em que esses membros possam servir, para que a ação da igreja seja mais ampla, diversa e eficiente.
Além disso, seria importante refletir se diferenças pessoais têm sido motivo de união ou de divisão na igreja. Se entendermos que elas estão causando divisão, que tal orar sobre isso e pedir direção para Deus para a resolução dessas questões? Nós sabemos que estamos vivendo um tempo de pandemia. Talvez dentro da igreja você não vai conseguir analisar, né? Digo, na igreja física, mas você pode aí da sua casa refletir e ver se você pode contribuir para que algum irmão ele possa melhorar ainda mais, ou se você consegue ver qualidades nele diferentes ou distintas, que você possa ligar e mandar para ele: olha, continue a fazer aquilo você faz com excelência. Ou então até mesmo dar uma dica para melhorar em algo conforme ele está fazendo dentro da igreja. Irmãos, nós estamos então chegando ao final de mais um estudo. É motivo de alegria tê-los aqui. Desde já agradecemos a sua participação. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham aprendido da palavra do Senhor, aprendido acerca dessa diversidade que tem de nos unir por meio de Cristo. No nome de Jesus Cristo, eu agradeço a todos. Amém. Amém.